Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo muito especial. Então, estamos todas aqui, eu, Alessandra Mendes, e comigo, claro, a Amanda Antunes. Bom dia, Amanda. Bom dia, Alê. Bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. Bom dia, Aline Neves. Bom dia, Alessandra. Bom dia, meninas. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia para todo mundo que está na escuta e para todo mundo que está nos assistindo no YouTube também. Pois é, você que tirou um tempinho desse domingo tão especial, né? Domingo, do Dia das Mães. E a gente aqui do Observatório, claro, quer prestar uma homenagem muito especial a todas as mamães, viu, gente? As mais velhas, as mais novas, as que trabalham fora de casa, as que estudam, as que têm um filho, as que têm mais de um filho, as que planejaram a gravidez, as que não planejaram a gravidez, as que levantam a bandeira da maternidade. Tem também aquelas que não militam, não tem problema nenhum. As que são mães solo, as que têm o companheiro ou a companheira presente e também as chamadas mamães com açúcar. Em muitos casos, as avós são figuras fundamentais na maternidade. Hoje, a gente quer prestar uma homenagem também para elas. Nas nossas vidas e das nossas mães, as avós são figuras que podem significar exemplo de criação, de luta e também, com o passar do tempo, de liberdade. São raros os casos das avós que ficam com os filhos. Aliás, não são raros os casos das avós que ficam com os filhos para as mães trabalharem, que estão diretamente ligadas às filhas ou então às cunhadas, nessa missão tão difícil e desafiadora que é a maternidade. Por isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência das avós na maternidade, das nossas e também de uma avó que é conhecida por ser constantemente citada nas músicas de um rapper famoso aqui de Belo Horizonte. A gente daqui a pouquinho vai falar com ela, mas a gente vai começar com as nossas experiências aqui e, claro, dando preferência para as meninas que são mães, né? E aí vamos começar com a Amanda Antunes. Amanda, quanto da sua maternidade, da sua mãe também, vem da sua avó, dessa experiência em família, entre mulheres? A minha mãe com açúcar é a dona Lalá. Ela não está mais aqui com a gente. Tem quase um ano que ela se foi, mas a minha avó, ela me ensinou muita coisa, assim. E depois ela virou a bisa do Pedro, e que era muito gostoso. Eu via que ela sentia aquele prazer em ouvir o Pedro chamando, né? A gente ligava muito pra ele, que minha avó não morava aqui, morava em Coronel Fabriciano. Mas eu sempre tivemos muito contato. Ela morou na minha casa durante muitos anos, porque meu avô morreu cedo. E a minha avó, é difícil ter falado, a gente vai engasgando, né? Meu avô morreu cedo e minha avó ficava lá em casa. Ela passava a noite lá em casa, de manhã cedinho, 6 horas da manhã, ela pegava o ônibus, não dava conta, ia embora pra casa. E à noite meu pai buscava e ela dormia com a gente todos os dias. E a minha avó era maravilhosa. Minha avó me ensinou a gostar da arte. Ela queria ser atriz, só que ela conheceu meu avô, uma história assim, meu avô, não, larga isso pra lá, imagina, ela nasceu em 1929, morreu com 93 anos. Então, assim, minha avó, ela que me ensinou a gostar da arte. Minha avó era muito independente e também era aquela avó que a gente chegava na casa dela e tinha sempre uma comida boa, era muito bom. Ai, cada biscoito que ela fazia. E era muito com açúcar mesmo, assim, era só coisa gostosa. E ela se foi, eu lembro, eu sempre, né, rezo por ela. E outro dia o Pedro até me perguntou, a gente nunca mais vai na casa da Bisa lá, porque a casa de vó é boa, né? E aí agora fica na lembrança. Mas ela deixou um legado muito, muito importante, assim, pra mim, pra minha mãe, que está aqui, graças a Deus, que é filha dela, é minha avó materna. E a dona Lalá, quem conheceu a dona Lalá, era açúcar puro. Que lindo, Amanda. Eu fiquei emocionada, porque eu me lembrei da minha avó também. A minha avó paterna eu não convivi muito, né? Foram só 2 anos, então não lembro assim nada dela. Mas a minha avó materna, eu convivi 29 anos com ela, morando na mesma casa. E uma pessoa, né, é até difícil a gente falar, extraordinária. A minha avó me ensinou bastante coisa e a principal foi a cozinhar. Porque, meninas, eu cozinho muito bem graças à minha avó. Ela me ensinou direitinho. Perguntem pro Estevão pra vocês verem. Ele ama a minha comida. Olha, eu só vou acreditar se trouxer alguma coisa pra degustar, né? O dia que eu vou te convidar, Lê, pra almoçar lá em casa. A minha avó, ela viveu 97 anos, né? Nasceu em 1910. Então era assim, outra cabeça, outra geração.
Quando eu fiquei grávida, ela não estava mais aqui. Tinha um ano que ela tinha falecido. E como eu não casei, eu tenho certeza que ela seria aquelas avós que falam assim, não, a Aline tem que casar. Isso é claro para mim. Mas a minha avó, sempre generosa, sempre aquela avó que cuidou da família inteira. Quando a gente perdeu ela, a gente ficou meio sem referência. Ela é mãe da minha mãe. E em 1941, ela morava na cidade de Formiga. Isso a gente ficou sabendo depois que ela morreu, que ela só confidenciou para o meu pai e fez um pedido para ele, só conta esse segredo depois que eu morrer. Em 1941, a família da minha mãe estava passando com ela, bebezinha, com menos de um ano, numa carroça e doando a minha mãe, porque eles não tinham condição de criar. Então ela foi a primeira pessoa que falou, não, eu quero esse neném para mim, porque também não conseguia ter filhos. Então ela acolheu a minha mãe como filha, criou minha mãe como filha mesmo, e a minha mãe deu para ela de presente nós 4, né, eu e as minhas 3 irmãs, e ela sempre generosa, sempre amorosa, a mulher que fazia comida mais gostosa, e muita saudade dela, vovó Matilde, morreu em 2007, em julho, e só saudade, Alessandra, só saudade, meninas. É muito engraçado, né? Que vendo vocês falando, e vocês que são mães, eu enxergo as suas vozes na maternidade de vocês, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, à medida que vocês vão falando. E da Nanda eu já conheço um pouco mais, assim, acompanho mais de perto a sua maternidade, um pouco também a sua história com a sua avó. E muito do que você tem vem daí, né, Nanda? A minha avó, eu convivi com as 2 avós, do lado materno e paterno. Mas eu tinha uma ligação mais forte com a minha avó materna. Porque ela era minha avó, ponto. Ela tinha outros netos, mas ela era minha avó. E era como se eu fosse a neta única. Predileta, sempre. Então, assim, eu morei na casa dela quando eu era muito pequena. E apesar depois da gente ter mudado, porque ela era de Salinas, eu sempre mantive essa ligação até o último dia de vida dela. Eu estava com ela. E a minha avó, ela não era essa avó padrão. Fazia comida deliciosa, mas ela era muito libertária no sentido de viver a vida dela, viver os amores dela. Então ela nunca se prendeu a nenhum tipo de convenção. E sempre lutou pelo que ela quis e pagou um preço muito alto por isso, né? Porque os tempos que ela viveu eram tempos bem diferentes. E ela sempre me protegeu de tudo. Ela era minha advogada, então eu podia fazer tudo o que eu quisesse. A minha mãe conta que quando eu tinha 1 ano e pouco, ela fez uma panela de frango que eu chamava de cocó. E eu subi na mesa e comi uma panela de frango e todo mundo não faz isso, essa menina vai passar mal. E quando o meu irmão nasceu e eu mamava no peito, e a minha mãe foi amamentar meu irmão, ela me deu o peito dela para eu amamentar. Não saía leite, não saía nada, mas ela ali supria, né? E infelizmente ela morreu muito nova, morreu com 74 anos de câncer, e eu estava lá até o último momento. Eu chamava ela de minha bichinha. E eu tenho uma tatuagem de flor, que o nome dela era Flor, na minha pele, para sempre. É um observatório de emoções, porque não tem como falar de maternidade, não falar de emoção, não falar disso que vem, né, com a gente. Eu não sou mãe, todas as meninas aqui são mães e levam essas experiências para os filhos, né? Isso vai se reproduzindo. Mas o que eu tenho para dizer é que o que eu vejo na minha mãe, que eu vejo em mim, vem também da minha avó. Assim, vai se perpetuando, né? Como as mulheres vão passando as coisas para as mulheres e isso vai se perpetuando, vai aperfeiçoando a liberdade, no caso da Nanda, no caso da Aline, essa história de acolhimento, né? De um amor intenso. No caso da Amanda, é de um exemplo de vida mesmo, assim, que mostra cuidado, superação, união. Então, é isso, assim. Eu acho que falar de maternidade é falar de resgate, e aí falar das nossas avós. Eu convivi apenas com a minha avó materna, mãe da minha mãe. A mãe do meu pai eu não conheci. Quando eu nasci, ela já não estava mais aqui, ela já tinha morrido. E a minha avó Maria, eu sinto uma saudade imensa. Convivi com ela
até por volta dos 13 anos. E aí, no dia que ela morreu, ela estava levando um bolo para mim, porque eu adoro bolo, adorava os bolos que ela fazia. E ela estava levando um bolo para mim. E, enfim, toda vez que eu como um bolo, eu lembro da minha avó. E são essas lembranças, essas saudades, esses açúcares das nossas mães, das nossas vós, que a gente quer celebrar aqui hoje. E para parar com a choradeira, né? Porque ninguém vai dar conta. É Deixa difícil eu falar uma mesmo. coisa antes. Por favor. A Aline falou e eu lembrei. A minha avó brigava comigo horrores. Amanda, você não vai fazer um enxoval? Porque no interior tem disso. Eu falei, vó, pra quê? Eu não vou casar. E se eu for, não vai... E aí eu falava, vem pra cá, vai ficar tudo amarelo, vó. Não vou fazer nada, não. Enfim, eu fui, acho que a única neta que não fez enxoval e tal. E aí eu juntei com o Rodrigo, a gente juntou, né? Fomos nós dois. E aí hoje eu tenho várias passadeiras que minha avó nos últimos anos ela fez. Toda vez que eu chegava em Fabriciano, ela me dava uma passadeira. Porque eu sabia que eu não tinha. Em casa ela conhecia, né? Ela fazia, eu lembrei disso e enfim. E é tão legal, né, falar dessas memórias que as nossas vós levam para as nossas mães e que trazem pra gente. Então agora a gente vai trazer uma entrevista feita com uma avó, a dona Maria, avó do Gustavo, que quem tem mais familiaridade vai saber que é o Djonga, e ela é frequentemente citada nas músicas dele, a dona Maria, que é mãe da Rosângela, que é mãe do Djonga. E aí a gente vai agora lá para casa delas, entender um pouquinho sobre essa maternidade que passa geração para geração. A senhora ficou viúva com quantos anos? 26 anos. E quantos filhos? 3. Como é que foi essa luta da maternidade sozinha, dona Maria? Foi muito difícil, né? Mas sempre a gente acha um anjo da guarda, né? Deus encaminha um anjo da guarda pra gente, né? É o que aconteceu comigo, que eu tô aqui até hoje. Né? Quem foi esse anjo da guarda? Amélia Satil dos Reis e Edmir Cassimiro dos Reis. São quem? Que eram os donos dessa casa aqui. E eles ajudavam a olhar as meninas para trabalhar, né? Aí um belo dia eles falaram comigo assim, que eles não tinham filho, né? E não podia ter também. Perguntou se eu queria que eles me adotassem. Eu com minhas filhas. Aí eu aceitei, né? Que a gente convivia muito, né? Eles me ajudavam muito. E estou aqui até hoje, né? Eles já faleceram. Dona Maria, hoje a gente fala muito de mãe solo, né? Das mães que criam seus filhos sozinhas. Esse foi o caso da senhora, infelizmente, por uma perda, né? Ficou viúva muito jovem. Como é que foi criar os filhos sozinha, tendo que trabalhar, sustentar numa cidade diferente, onde não estavam seus parentes? Foi difícil demais, né? Eu saía, deixava tudo pronto à noite, né? À noite eu fazia comida, fazia tudo, deixava tudo arrumadinho, as velhas. Essa mais velha, né? Aí ela tomava conta da alimentação para esquentar, né? A comida para comer, ir para a aula. A diferença, Deus me ajudou tanto que a escola é aqui na mesma rua, só que eu morava no final do quarteirão e a escola delas era no princípio do quarteirão, então até isso eu tive sorte, sabe? E foi assim, a luta foi essa. E dona Maria, pensando agora no presente, como é que você ouve as músicas do Gustavo? Como é que você avalia a forma que ele olha para o mundo? Ele te influenciou e você influenciou ele? Como é que você olha para isso? Nossa, menina, agora a minha felicidade, como diz, multiplicou. Que agora que eu estou vivendo, você acredita que eu sinto que eu estou vivendo? O que eu tinha de viver atrás, né? Anos atrás. E agora todo show que tenho, eu tive um AVC tem um ano. Com 20 dias que eu saí do hospital, teve um show lá no Mineirão. Pois você acredita que eu fui? E aí de acompanhar ele até o fim da minha vida. Falando em criação, Rosângela, o que da sua maternidade que vem da sua mãe? O que ela te passou nesse processo? O que você aprendeu com ela, que você reproduz com seus filhos e que você vê também eles reproduzindo essa maternidade que vem de geração para geração? Eu acho que é a simplicidade, né? Nós somos muito simples, entendeu? Mesmo você vê essa situação do Gustavo hoje. Como eu trabalho lá nas empresas dele, né, como diretor administrativo,
eu fico percebendo que às vezes nós somos mais simples do que as pessoas que trabalham com a gente, entendeu? Então, essa simplicidade é da minha mãe, eu tenho certeza que é da minha avó, é da minha família toda. Minha família é muito simples, né? Nós sempre fomos simples, a gente é humilde, né? Por mais que a gente tenha estudo e tal, mas nunca a gente sai pisando nas pessoas para adquirir as coisas. Então, isso é muito da minha mãe, ajudar as pessoas. Morria alguém lá na favela, lá no Palco, a gente chama Palco Meu, lá no São Lucas. Aí ela saía aí na rua pedindo de casa em casa para poder fazer o enterro, que a família não tinha enterro. Já ligava, chamava a tia Aninha. Ô tia Aninha, nós vamos enterrar alguém que não tem dinheiro. Aí ela pegava o dinheiro pro caixão, pro ônibus para levar o pessoal no cemitério, coisa assim. Então a gente foi muito de ajudar as pessoas. Eu tenho isso comigo, entendeu? No que eu posso, eu ajudo, eu acho que faz parte do ser humano, né? Essa partilha, né, que Deus dá a gente tem que partilhar com o próximo. Isso é da minha mãe, né? A gente aprendeu com ela e meus filhos são assim também, sabe? Tanto o Gustavo quanto a Renata. Eu vejo que são... E às vezes a gente... Parece que a gente é bobo, sabe? Aí isso me magoa, sabe? Agora que eu tô nessa idade, assim, a gente consegue perceber essas coisas. Hoje meus filhos não percebem isso não, mas eles vão perceber, sabe? Que a gente, às vezes as pessoas confundem isso, sabe? Você vê como é que é a sociedade, como é que é o país, né? E você se compara, às vezes você vê comparando e será que eu sou boba? Será que eu sou fazendo papel de otário, que não tem condição. Quando você escuta algumas coisas nesse rol das pessoas com quem a gente convive, e do jeito que as coisas chegam a gente, entendeu? Aí dá a impressão, as pessoas passam que a gente é bobo, subestima a capacidade da gente de entender as coisas, da gente perceber que a gente está fazendo papel de palhaço, né, para a sociedade, né? Mas eu me sinto muito feliz de ser assim e não mudo o meu jeito de ser. O que o Gustavo canta da mãe? O que você vê na música dele que você se identifica, que fala, não, isso aqui ele tá cantando a Rosângela? Tem uma música que chama Mãe, né? Aquela música, a gente estava conversando lá dentro de casa, né? Ele presta muita atenção. Ele faz as letras dele conversando, pensando que você está conversando com ele, dali ele faz música, sabe? É mais ou menos assim. Então aquela música da mãe, tem coisa que tá na letra, que eu estava conversando com ele, eu não sabia que ele transformava isso em letra, não. Entendeu? De uma música dele, não. E é isso que estava acontecendo na nossa vida, né? Quando ele fala que, naquela letra ele fala que a gente encontra parente agora, nessa situação que ele vive, em todo lugar. Então pessoas que não são parentes, virou parente dele. Ele é meu primo, é não sei o quê. Vizinhos, amigos, conhecidos. Só porque conheceu, na hora que fosse falar, conheço o John, ele é meu primo, entendeu? E aí, só que as pessoas falavam sério e acreditavam que era primo mesmo, entendeu? Mas não era primo, entendeu? Aí na música, e eu fui falando com ele, fiquei sabendo que não sei quem estava falando ali, que veio falar comigo que é seu primo, da onde, que não sei o quê. Eu conversando com ele lá, fazendo almoço e conversando, explicando para ele o que estava rolando aqui em Santa Efigênia, né? Aqui na Zona Leste, né? E aí que ele fez aquela música, quando eu vi que ele soltou a música, eu falei, olha gente, eu estava conversando lá dentro de casa, só que aí ele vai põe mais coisa, né? Mas aquela ali foi várias trechos daquela música tem a ver com o que a gente estava conversando, né? E aí ele fala mãe, né? Que parece parente de qualquer lugar. E quando ele fala de filho, né? Quando ele fala do Jorge, quando ele fala da Yolanda, né? Então isso aí tem muito a ver com a gente, que é mãe, né? Que traz da família nossa, né? Quando ele joga o filho, quando ele fala do pai, do futebol, que ele ia com o pai sempre futebol. Então ele lembra coisas da vida dele, de infância, que transformou em letra, né? E o Gustavo, as letras dele, é muito família. É muito família. Fica o nosso agradecimento aí à Dona Maria, também à Rosângela, que compartilharam um pouquinho, né, da história delas aqui com a gente. Tem mais dessa entrevista no site da Itatiaia, itatiaia.com.br. Você confere mais desse bate-papo completo com as duas. E assim, com essa mensagem sobre maternidade, que cabe em todos os formatos, que vem passando de geração para geração, que está aí
na gente, nas nossas mães, nas mães que somos ou que ainda seremos. Vamos terminar o Observatório Feminino de hoje com um beijo pra mãe, né, gente? Porque se eu não mandar beijo pra minha mãe aqui, eu não consigo nem almoçar lá daqui a pouco, vai me cobrar, Amanda. Mãe, um beijo, feliz Dia das Mães. Te amo muito, obrigada por tudo, pela pessoa maravilhosa que você é. Te amo muito. Vai, Aline. Mãe, minha mãe chama Maria Amélia. Mãe, eu te amo muito e sou grata por tudo que você fez pra mim. Todas as lutas que a gente teve e me espera aí que eu tô chegando pra almoçar com você. Fernanda. Dona Elci, te amo. Muito, muito, muito. A gente... eu me aproximei da minha mãe depois que eu fui mãe, na realidade. Porque a figura da minha avó era muito forte, né? Como eu já falei aqui. Mas, mãe, te amo. Você é um ser humano, assim, ímpar. Te amo, te amo, te amo. Alô, mãe. Um beijo muito grande. Obrigada por tudo, viu, dona Jussara? Eu sou um reflexo do que você me fez durante muito tempo. Me ensinou sempre a ir pra luta e me falou sempre que as lutas não seriam fáceis. Não são, mas me fez forte, então facilitou um pouquinho. Eu tô te perdoando, hein, que você não escolheu o cardápio do almoço até agora. Já te perguntei várias e vou fazer o que eu quiser. Depois vai falar que ficou ruim. Um beijo, até mais. Pra vocês que estão ouvindo a gente, o Observatório vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais. Tchau, meninas. Tchau, até domingo. Tchau. Tchau.